Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Hoje o destaque inicial é de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma dura reação hoje de manhã à operação de ontem da Polícia Federal, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news. Essa operação incluiu alvos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, com mandados de busca e apreensão de documentos, computadores, numa investigação que investiga ataques ao próprio Supremo Tribunal Federal desde o ano passado. Hoje, o presidente disse que foi um dia triste e declarou lá na saída do Palácio da Alvorada: não teremos outro dia igual a ontem. E falou em liberdade, em democracia, mas em vários momentos mandou que os jornalistas calassem a boca, né? Eles querendo fazer perguntas. O presidente também chegou a dizer que ordens absurdas não devem ser cumpridas e questionou toda a operação realizada pela Polícia Federal, né, que ele disse que não controla, que foi a mando do ministro Alexandre de Moraes, e questionou também a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, num outro inquérito, esse das acusações de Sérgio Moro contra ele, Bolsonaro, de interferência na Polícia Federal, e a decisão foi do ministro Celso de Mello. 2 ministros, então, na mira do presidente. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, ontem à noite também levou o tom numa live com alvos dessa operação da Polícia Federal, declarou que já não se discute mais se haverá um momento de ruptura, mas quando haverá um momento de ruptura. E outro detalhe desse caso todo é que o ministro da Justiça entrou com habeas corpus preventivo em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, chamado para depor nesse inquérito das fake news, por ter falado naquela reunião do dia 22 de abril que ministros do STF são vagabundos e deveriam ser presos. E nesse habeas corpus preventivo, o ministro da Justiça, ele mesmo, e não a Advocacia Geral da União, abarcou os atingidos pela operação de ontem, os alvos da operação de ontem da Polícia Federal. Assuntos aí juntos e misturados e cruzados que a gente acompanha durante o dia de hoje. Bom, e sobre coronavírus, o governador de São Paulo afirma que o Comitê de Saúde Estadual vai analisar as críticas dos prefeitos da Grande São Paulo que desaprovaram os critérios usados no plano de flexibilização da quarentena anunciado ontem. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, hoje de manhã, João Dória reforçou que, caso não haja comportamento adequado da população na reabertura a partir da semana que vem, o governo retornará à fase anterior da quarentena e também não descartou a implementação de um lockdown. Hoje, a Prefeitura de São Paulo ainda é a única, né, da região metropolitana autorizada a abrir alguns setores, como o comércio, vai detalhar como será essa flexibilização. O secretário de Saúde da cidade, Edson Aparecido, também antecipou na Rádio Dourado a novidade sobre o incentivo ao uso de bicicletas como um meio de transporte. Enquanto isso, o Brasil soma mais de 25 mil mortes pela Covid-19 e quase 412 mil novos casos confirmados. Outro destaque tem a ver com a Covid e também com a economia. No último dia de prazo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional de socorro da União aos estados e municípios, justamente por causa da pandemia. Perderam a arrecadação e estão tendo gastos com saúde e também com assistência social. É um socorro de 60 bilhões de reais. O último dia para sancionar ou vetar a lei era ontem e saiu hoje, então, no Diário Oficial, com alguns vetos que foram prometidos pelo presidente Bolsonaro à equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Aquela questão da concessão de reajustes a categorias ficou limitado, então, e não poderá haver reajuste até o final de 2021. Só que enquanto o presidente analisava, o prazo corria para esse veto ocorrer, vários reajustes acabaram ocorrendo, autorizados por assembleias legislativas. Os detalhes do plano estão lá no portal do Estadão. E saíram os novos índices de desemprego. Em abril, segundo o IBGE, o desemprego subiu, agora em 12,6%. Tudo isso no contexto da pandemia do novo coronavírus, que agrava a crise e acaba promovendo diversos
postos de trabalho, né, vagas de postos de trabalho, levando em conta também o setor, especialmente empresariado, microempresário, que não tem encontrado crédito para conseguir manter esses empregos. Um dado ainda do IBGE fala de quase 5 milhões de pessoas, de postos de trabalho que acabaram se perdendo no meio dessa crise, e o governo tem preocupações em relação ao futuro, já que esse número pode piorar daqui para frente. O esporte em destaque para a Conmebol, que agora avalia a possibilidade de retomar a Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana em setembro. Lembrando, a Libertadores está parada já desde a segunda, houve a primeira e segunda rodada só da Libertadores, e depois a competição foi paralisada por causa da pandemia do coronavírus. A Conmebol diz que está começando a discutir a retomada desses dois torneios com os governos, né, dos países envolvidos, e até cogita a possibilidade de que, respeitado o calendário de cada país, as competições avancem até o ano que vem. Os detalhes estão lá no Esporte do Estadão. E o Caderno 2 destaca as alternativas da sétima arte, né? Como o cinema está se reinventando, que é o cinema digital. Alguns distribuidores e exibidores estão operando o próprio cinema digital como uma extensão, né, da rede física, enquanto durar a quarentena, pelo menos, né, que impede o público de frequentar, né, presencialmente as salas. As novidades prometem, então, ser nesse sentido, de um cinema virtual com novidades a cada semana. Nessa quinta-feira, serão 10 filmes, incluindo o filme de terror O Segredo da Floresta e a animação Os Olhos de Cabu. Esses filmes, eles poderão ser vistos em celular, computador, TV, tablet, e ficam em cartaz por 15 dias, e só depois devem ir para as plataformas como o NetNow, o Apple TV, o YouTube Play ou mesmo o Google Play. É uma forma de atrair, né, você pagando o ingresso, inclusive, mas ficando pelo menos à disposição diversas horas e dias para você assistir esse filme, de manter algum tipo de sustento para a sétima arte nesses tempos de coronavírus. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.